Hoje vamos falar da proteína e da importância que tem a proteína na nossa qualidade de vida, na nossa saúde também a longo prazo e também no controle de peso, claro está. Sendo mulheres, portanto, nós temos diferentes necessidades de proteína, mas sendo mulheres, neste caso, como é o caso deste desafio, maioritariamente, a proteína é necessária em quantidades que podem ser de 1 ou 1,2 mais ou menos gramas de proteína por cada quilo de peso, dependendo do esforço físico, do estilo de vida que temos, seja mais sedentário ou mais ativo, dependendo do estilo de vida que temos, assim vamos ter essas necessidades de proteína. Isto porquê? Porque a proteína é, portanto, parte de todas as estruturas do nosso corpo, praticamente. Portanto, a proteína é utilizada para construir a pele, o cabelo, os ossos, os músculos, as hormonas, serve também, portanto, é mais saciante do que os hidratos de carbono, podem ser a nossa alimentação e, portanto, é base para que o nosso corpo se possa construir e reconstruir continuamente como faz cada dia. De acordo com os momentos, portanto em controle de peso, por exemplo, nós temos mais necessidade de proteína, se quisermos baixar peso devemos consumir mais proteína, se quisermos subir de peso devemos consumir mais proteína, se fizermos mais desporto devemos consumir mais proteína, mas se também estivermos num momento hormonal de transição, também há uma necessidade que tem que se ajustar. Isto porquê? Porque nós passamos vários ciclos, como vocês sabem, sendo mulheres, nós temos vários ciclos hormonais e, portanto, de acordo com as necessidades, também temos que ir ajustando a proteína. Portanto, podemos consumir vários tipos de proteína. Temos a proteína animal ou a proteína vegetal, dentro da qual, na proteína animal, nós temos o peixe e a carne, que podemos consumir, portanto, tendo em conta as necessidades de mais ou menos calorias ou a digestibilidade, portanto, a capacidade de digestão também. Portanto, se nós temos umas digestões muito boas e podemos comer tudo à vontade, a proteína animal, portanto, pode ser aconselhada. Se temos mais dificuldade em digerir ou queremos uma refeição mais leve, por exemplo, ao final do dia, podemos consumir mais proteína de peixe. No caso da proteína vegetal, portanto, há muitos vegetais que contêm proteína e também as leguminosas, como sabem. Portanto, a proteína vegetal ajuda-nos a saciar, ajuda-nos a consumir a proteína que nós necessitamos, mas tem outra vantagem, portanto, tem fibra, portanto, vai saciar-nos mais porque tem fibra, tem água. Portanto, os alimentos com proteína vegetal, portanto, normalmente contêm mais água e, além disso, têm fitonutrientes, têm outros nutrientes que a proteína da carne não tem. Acaba por nos ajudar também a nível hormonal, uma vez que é digerida de forma mais fácil, conseguimos assimilar essa proteína. E depois há várias combinações que podemos fazer nos diversos alimentos. Portanto, vocês sabem que a carne, o peixe, o feijão, o grão, as lentilhas contêm proteína e a soja também contém proteína, que é uma leguminosa. A questão é que, portanto, a soja é diferente das outras proteínas vegetais no sentido em que é igual estruturalmente, consegue combinar todos os aminoácidos para conseguir equiparar-se à proteína da carne, como é o caso do peixe ou da carne. Okay? Portanto, o que é que acontece? É uma proteína vegetal completa. Todas as outras proteínas devem ser combinadas com outros alimentos para conseguirmos todos os aminoácidos que o corpo precisa essenciais, portanto, que o corpo precisa para se sintetizar e para construir os tecidos e utilizar no nosso metabolismo, nas hormonas, etc. Então acontece que podemos escolher o tipo de proteína de acordo com o momento em que a vamos consumir e de acordo com as necessidades calóricas que temos. Ou seja, se eu quero ou posso consumir mais calorias, portanto posso tranquilamente comer um bife de vaca, portanto espetacular, para conseguir comer portanto, a quantidade de proteína que quero. Ainda que, portanto, não é necessário quantidades muito grandes de cada vez, porque o nosso corpo só vai assimilar até 30 gramas de proteína no máximo. Ou seja, se eu comer um bife com 150 gramas, o meu corpo só vai assimilar 30 no máximo. Se eu comer um bife com 2 kg, também o meu corpo só vai assimilar 30, portanto tudo o resto não vai ser utilizado para, nesse momento, satisfazer as minhas necessidades físicas, mas vai ser ou acumulado ou vai ser eliminado. Ok? Portanto, é importante também ter isso em conta. Na proteína vegetal funciona exatamente da mesma forma, portanto, o nosso corpo só é capaz de usar no máximo até 30 gramas de proteína. O que é que acontece? Se eu precisar de consumir mais proteína, tenho que comer mais vezes ao dia. Se precisar de equilibrar o apetite, é preferível comer proteína ou algo que contenha proteína, porque me ajuda também a equilibrar essa ansiedade, não me dá picos de energia nem de açúcar e consegue-me dar uma energia a médio prazo.
Então, cada 2, 3 horas no máximo podemos consumir proteína, porque o corpo já digeriu e já usou essa proteína que eu consumi. Se precisar de fazer mais refeições, tenho que comer mais vezes ao dia para conseguir aproveitar, se estiver, por exemplo, a subir de peso e estiver a fazer exercício, ou se estiver a perder peso, portanto, devo consumir a proteína mais vezes ao dia. Neste caso seria, por exemplo, uma perda de peso, consumir a proteína 5 vezes por dia, portanto, nas 5 refeiçõezinhas, as 3 principais, pequeno almoço, almoço e jantar, portanto, uma quantidade maior de proteína, e a meio da manhã e a meio da tarde uma quantidade mais pequenina de proteína, pela necessidade e também pelo nosso peso, não é? Se necessitamos uma grama de proteína por cada quilo de peso, portanto vamos necessitar, uma mulher que pesa 50 quilos vai precisar de 50 gramas, entre 50 e 60 gramas de proteína aproximadamente por dia. Portanto tem que dividir essa proteína nas comidas que faz ao longo do dia. Evidente que nem toda a quantidade de proteína tem a mesma quantidade de calorias e nós, se queremos perder peso ou subir peso, temos que ter um controle de calorias para mais ou para menos, não é? Portanto, se eu quiser, por exemplo, consumir 25 gramas de proteína, mas quero com o mínimo de calorias possível, vou escolher uma proteína vegetal, por exemplo de soja, que pode ser numa bebida, qualquer produto da Herbalife contém proteína vegetal, portanto quase todos os produtos da Herbalife contêm proteína vegetal, melhor dito, mas portanto posso comer um snack com poucas calorias, por exemplo na bebida de proteína vegana, eu portanto tenho 15 gramas de proteína para 100 calorias, 110 ou 120 calorias aproximadamente, mas por exemplo em portanto 100 gramas de fiambre de peru, por exemplo, já tenho 180 calorias, portanto é o mesmo snack, vou aproveitar a mesma quantidade mais ou menos de proteína, que são mais ou menos 15 gramas, mas vou estar a consumir mais calorias se comer, por exemplo, o peru, do que se estiver a comer uma bebida vegetal da Herbalife, comparativamente. Não tem que ser porque há as barritas que têm mais calorias, menos calorias, etc. Mas o que é importante saber é que num controle de peso nós temos que ter em atenção não só a quantidade necessária de proteína, mas também, se queremos perder peso, diminuir, comer ao mínimo as quantidades de calorias dentro desse snack ou dessa refeição com proteína. Depois há umas combinações, como é óbvio, vamos comer refeições mais equilibradas para conseguir manter a nossa saciedade a longo prazo, ou pelo menos durante 2, 3 horas, para mantermos o apetite controlado. E há outros fatores como tomar água ou conseguirmos fazer algo de exercício que vai melhorar, portanto, o equilíbrio do nosso apetite e ajudar-nos, evidentemente, a construir essa massa muscular com a ajuda da proteína, como é óbvio. Portanto, se houver alguma pergunta, se tiverem alguma dúvida, já sabem que podem perguntar aqui no grupo ou ao vosso assessor pessoal. Se não tiverem dúvidas, vemo-nos na próxima aula, onde vamos falar acerca da água, a importância da água e como e o que é que temos que comer no pequeno almoço saudável para conseguirmos ter essa energia e esse bem-estar a longo prazo. Vamos ficar à espera, vemo-nos na próxima aula.